Boa noite, meus irmãos. Nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz de estar aqui novamente para fazermos mais um evangelho com os irmãos, refletirmos um pouco sobre a mensagem de Cristo. Como sempre, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui e peço pelo evangelho da noite que o Senhor venha me dar as palavras que o Senhor quer que eu fale, e que todos os que ouçam também sejam consolados e aprendam bastante. Que assim seja, graças a Deus. A mensagem dessa noite será o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sempre há um versículo que serve de base para o Evangelho. E o versículo dessa noite está no Evangelho de Mateus. O versículo é: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus. Sem precisar irmos a dicionários para ver qual é o sentido da palavra consolar, todos nós entendemos que consolo, nós precisamos de consolo quando nós estamos em uma situação difícil, quando nós passamos por algum problema, quando nós estamos enfrentando esses problemas, quando estamos alegres, quando estamos em uma situação muito favorável na nossa vida, quando acabamos de conquistar alguma coisa, conseguimos realizar um sonho. Nesses momentos nós precisamos de consolo. Quando nós precisamos disso? Quando estamos em uma situação difícil. A lição do Evangelho hoje é o Cristo Consolador, pois quem escreveu, o livro, os Espíritos que nos deram a mensagem, fala que Cristo, a mensagem de Cristo é uma mensagem consoladora. O Espiritismo traz uma mensagem consoladora. E nesse momento, hoje é dia 1º de novembro, amanhã é dia 2 de novembro, dia de finados, dia de lembrar os que se foram. E depois, da pandemia, estamos, graças a Deus, já acabando essa pandemia da Covid. Eu acho que todos nós, na nossa sociedade, todos nós que estamos nesse planeta, fomos afetados. Alguns foram afetados mais, outros menos, mas todos nós que passamos por essa quarentena, por essa pandemia, todos nós precisamos de consolo. Nós passamos por uma situação difícil, foi uma grande oportunidade de aprendizagem em nível mundial. Todos nós aprendemos, foi uma lição assim difícil para todos. E que lição teríamos aprendido? Quais será que foram as principais lições que nós tivemos com essa pandemia? Com esse cataclisma que influenciou a vida de todos? Eu acho, meus irmãos, que a primeira lição para mim, foi a lição da humildade. Um vírus que se transformou em uma epidemia e que depois se transformou em uma pandemia. Eu acho que essa palavra eu nunca tinha nem pensado nela, nunca tinha prestado atenção na palavra pandemia, que é uma epidemia que foge ao controle e afeta o mundo inteiro. E um vírus tão pequeno, se a gente lavar a mão com água e sabão, ou se usarmos algum tipo de desinfetante, álcool, ele vai morrer. Mas dentro do nosso corpo ele se transforma em um gigante. Esse gigante afeta muito a nossa saúde e pode nos matar. E não tinha remédios, não tinha vacina, não tinha nada que nos preparasse para aquele momento. E veio e pegou pessoas idosas que estavam no grupo de risco, com algum tipo de comorbidade ou não. Pessoas jovens também foram. Então essa foi uma lição assim de grande humildade. Nós estamos diante de um monstro, um bicho, uma doença, um vírus que nós ainda estamos de mãos atadas. Esse foi o começo, Estamos de mãos atadas, o que podemos fazer? Tivemos que ter a humildade de saber que não sabíamos,
os cientistas foram, estudaram, encontraram a vacina, agora está diminuindo, um monte de situações que nós tivemos que fazer para podermos vencer esse momento. Foi uma lição de humildade a todos nós, que tivemos que aprender como lidar com isso. Mudamos as nossas vidas e aprendemos. Muitas pessoas tiveram que perder o emprego, tiveram que aprender algum outro emprego, fazer uma outra atividade, tiveram que ir para outra atividade, muitos precisaram de ajuda do governo, né? Então, essa é uma lição que todos nós tivemos que aprender, a primeira lição da humildade. A segunda lição foi, para mim, a lição da responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque nós tivemos que pensar assim, as minhas atitudes vão afetar toda a sociedade. Se eu tiver responsabilidade, se eu usar máscara, se eu me afastar, se eu tomar todas essas atitudes que me falaram que são importantes, eu estou tomando conta não só de mim, mas estou também preservando, cuidando da saúde do próximo. Essa foi a lição de responsabilidade. Concordando ou não, nós usamos máscara, tivemos que usar muitos sanitários, né? Como álcool, outras coisas para limpar nossas casas, fomos aprendendo, mas a lição da responsabilidade foi a primeira. Nós temos responsabilidade não só pela nossa saúde, mas pela dos outros. As igrejas pararam as suas atividades, o centro parou as atividades, até por isso começamos esse evangelho online. Então, a segunda lição foi da responsabilidade. Somos responsáveis não só por nós, mas os nossos atos agora vão afetar também o próximo. O nosso vizinho, os nossos parentes, os nossos queridos vão ser muito afetados pelas nossas atitudes. O que podemos fazer nesse momento? Nós tivemos a lição do amor. E essa lição foi difícil. O amor junto com a responsabilidade. O que quer dizer isso? Tivemos que nos afastar das pessoas que nós amamos, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Quantos netinhos separados dos avós, os filhos queriam levar para os avós e não levavam por quê? Por amor. Para não levarmos algo que era potencialmente perigoso às pessoas que nós amávamos. Paramos de nos abraçar, aprendemos a dar o suquinho, aprendemos a nos falar pela internet, pelo Google Meet, por um monte de outros dispositivos que nós aprendemos a usar, tivemos que aprender a usar por causa da epidemia, e aprendemos que, por amor, nós temos às vezes que nos afastar. Nem sempre o amor nos junta, às vezes o amor nos separa. E foi difícil essa lição, porque nós somos seres 100% carinhosos. Acho que a maioria das pessoas são assim, gostam de abraço, e o consolo que nós queríamos nesse momento era o consolo do abraço, do carinho, do colinho de mãe, do colinho de avô, do colinho de avó, e tivemos que ficar longe desse período. Mas fizemos isso por amor e conseguimos passar também, aprender essa dura lição do amor. Aí tivemos outras lições, né? A lição da fé, porque sem fé nós não teríamos passado. Se a gente não acreditasse que Cristo está do nosso lado, que o que estamos passando vai passar, e tudo passa, foi isso que Chico Xavier falava, as coisas boas passam, as coisas ruins passam também. E essa lição de fé foi muito importante para nós. Nós temos que ter fé. Doentes ou não, nós tivemos que prosseguir. A lição da coragem, né? Porque não é fácil, não foi fácil. Muitas pessoas ficaram em casa, confinados, né? Foi muito difícil. Enfim, meus irmãos, não vamos falar de todas as coisas ruins que aconteceram, mas só para lembrar que nós conseguimos. E cada um, se a gente perguntasse, cada um ia ter uma lição, ia falar, olha, a minha lição foi essa, eu tive isso, aconteceu isso, né? Quantas pessoas que nós perdemos. Eu acho que também uma grande lição que nós tivemos foi de ter medo, respeitar o nosso medo, admitir que temos medo, porque é muito importante. Sentir medo, admitir que está com medo, não é uma fraqueza. Ao contrário, é um sinal de inteligência, inteligência emocional. Eu tenho medo. E o medo nos preserva. Só que o medo é como sal. Um pouquinho ele nos preserva. Em excesso ele faz mal.
né? Tivemos então que ter aquela mistura perfeita entre o sal e o açúcar, ou seja, o medo e a coragem, e prosseguimos, e fomos, né? Fomos resilientes e conseguimos vencer. Se olhássemos agora para trás e pensássemos, meu Deus, vai acontecer isso na Terra, a gente nunca teria pensado em 2019, final de 2019, 2018, a gente não pensaria que isso aconteceria, que nós sobreviveríamos, mas nós conseguimos e sobrevivemos, né? E aqueles que perderam seus entes queridos, o que Cristo tem a falar? Essa mensagem que Cristo falou, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Ele vem falar que a morte, a mensagem do Espiritismo, a morte não existe. A morte é o momento transitório, a morte é do que é matéria, mas o espírito não, que nós somos espíritos imortais. Nós não dizemos adeus às pessoas que nós amamos, nós dizemos um até logo. Elas não voltarão, nós aqui teremos que ir a elas. Não é fácil, realmente. Por isso que nós precisamos de um Consolador, por isso que nós precisamos da mensagem do Cristo falando, olha, isso vai passar. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que amar. Os que passaram, que têm mais força, que tiveram mais coragem de passar, têm que tomar conta dos seus irmãozinhos. É assim que nós crescemos. Quando nós somos crianças, né? Pelo menos na minha época, minha mãe sempre falava, minha filha, tome conta da sua irmã, que é menor. Ela falou para minha irmã maior tomar conta de mim. Por quê? Porque o irmão tomando conta do outro, é assim que os irmãos crescem. O mais velho aprende a lição da responsabilidade, o mais novo vai aprendendo a lição do amor, vai aprendendo com seu irmão mais velho que é possível, né? Às vezes o que os pais nos falam está difícil de nós entendermos e aceitarmos, mas o que o nosso irmão mais velho nos ensina, a gente acata, a gente segue. Então é isso que nós temos que fazer, nós os que ficamos, vamos ajudar os nossos irmãozinhos. Vamos falar para eles a ter fé, a ter todas essas lições que nós aprendemos, né? Fé agora, responsabilidade para ajudar mais que nunca, porque muitos ajudaram, a gente viu a lição da caridade aí sendo ensinada, tantas pessoas, né? Ajudando, lições realmente importantes, bonitas, que nós vimos de pessoas ajudando o próximo. A lição da resiliência, que nós vamos ter que ter de novo, porque a situação não acabou, né? Agora acabou a epidemia, o que vem agora? Nós sabemos que sempre há uma melhora, depois de um certo tempo, há uma melhora na sociedade, depois que uma coisa piora, vem um período de melhora. Mas antes de vir essa melhora, o que vem? Talvez ainda venham tempos mais difíceis, mas nós já estamos mais preparados, né? Nós já estamos mais fortes, nós já estamos mais resilientes para aceitar o que vem. O que é resiliência? A resiliência não é ficarmos inabalados, né? Estarmos diante de um terremoto e a gente não se mexer. Não, a resiliência é como a água. A água, ela passa, se você puser água na mão, você não prende a água. Ela vai aproveitar cada um dos mãozinhos dos seus dedos para sair e ir embora. Isso é resiliência. Nós não precisamos ser aquelas pessoas fortes, a gente tem que entender que o forte não é aquela pessoa resiliente, não é aquela pessoa que todas as situações ele está sem ser tocado, irremovível, forte. Não, é aquela pessoa que chora realmente, que se lamenta às vezes, pode até pedir ajuda e falar, eu não aguento, está muito difícil, mas depois ela levanta e continua a lutar. Isto é resiliência. E é assim que nós temos que ser nesse momento. Se a gente chorou, se a gente sofreu, se a gente às vezes até perdeu a fé, não faz mal, mas nós continuamos até aqui. E essa é a mensagem do Cristo, essa é a mensagem do Cristo Consolador. Ele fala, vinde a mim, né? Quem conseguiu, quem está triste agora, quem talvez tenha ficado deprimido, entrado em depressão, ele fala, meus irmãos, que a mensagem é, amem, se deixem amar, se deixem abraçar agora, na medida do possível, agora estou falando até mais metaforicamente, porque às vezes a gente não vai poder
talvez você ainda esteja no grupo de risco, ainda esteja se cuidando. Se estiver se cuidando, é metaforicamente, mas se não estiver, é fisicamente mesmo. Vamos abraçar, vamos, né, ficar juntos de novo das pessoas que nós amamos. Essa é a mensagem do Cristo, né? E Cristo nos ama. Ele veio aqui no momento que a situação estava difícil, veio para falar para as pessoas que estavam em situações difíceis. E a Terra sempre esteve em situações, né, às vezes de guerra, às vezes de fome, né? Parece que a gente está falando, quando a gente fala em consolo, que é uma coisa boa, parece que a gente sempre está falando em uma situação difícil. Mas assim é a vida, né? A vida é assim, temos uma lição triste, aí temos um momento bom, aí temos um momento ruim de novo. Mas Cristo está conosco. Nós não vamos parar de termos situações de lutas, né? Então, tem uma lição que fala, tem um ditado que fala, nós não vamos pedir para Deus nos tirar da luta. Nós vamos pedir para Deus sermos mais fortes para lutar. Não adianta nós pedirmos para ter paz. Nós precisamos pedir que nós tenhamos palavras de consolo para quando nós estivermos em guerra. Porque nós estamos sempre em guerra. Em guerra contra quem? Nem sempre com um inimigo declarado. As nossas guerras maiores são contra nós mesmos, né? O que nós temos que aprender? Que defeitos nós temos que vencer? Que problemas nós temos que aceitar conosco mesmos? Durante a pandemia teve algumas palavras que foram cunhadas, né? Novos termos. Uma das palavras é reinventar. Tivemos que nos reinventar. Eu acho que nós não nos reinventamos, até porque eu não sou uma invenção, eu não sou uma ficção, eu sou eu. Embora a gente tenha muitos defeitos, quando você fala quem é você, você é você. Se teve algum problema, você teve que mudar de atitude, foi isso que aconteceu. Você teve que mudar de atitude, teve que mudar de emprego, teve que aprender uma habilidade nova, teve que aprender uma maneira nova de lidar com uma situação antiga, mas nós não nos reinventamos, nos adaptamos. Isso é inteligência emocional. Nós amamos mais, nós tivemos mais fé. Isso é inteligência espiritual. E vamos conseguir vencer, estamos conseguindo e vamos continuar vencendo, né? Essa é a mensagem de Cristo para nós todos. Tenhamos mais fé, tenhamos mais amor, tenhamos mais tolerância e também tenhamos mais coragem de enfrentar até os nossos medos e chorar, né? Eu acho interessante o Padre Marcelo, ele fala que o dia de finados é um dia para a gente ter coragem de dizer que nós estamos com saudade das pessoas que se foram, que elas fazem falta, tenhamos coragem de chorar, tenhamos coragem de falar o que elas significaram para nós, né? E depois que a gente chorar, o que vai acontecer? Depois que nós levantarmos dessa situação, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais forças para enfrentar o que vier. O que vier pela frente, a gente vai ter mais força para enfrentar, né? Nós vamos ter mais coragem, nós vamos ter mais fé e, principalmente, meus irmãos, vamos ter mais amor, mais compreensão, mais reconhecimento do que as pessoas passaram, né? Não foi fácil, o que muitas pessoas passaram. Umas pessoas tiveram uma situação mais difícil, tiveram um fardo mais difícil para levar. Vamos ter muita compreensão delas. É essa a mensagem do Cristo. Essa mensagem de consolo, essa mensagem de esperança que Cristo mandou para nós. E que Cristo nos ajude, nos abençoe, que nós sejamos mais fortes, mais corajosos, tenhamos mais amor, tenhamos mais paciência. E cada um escreva, né, a partir de agora, a história da sua vida, escreva, cada um de nós que sobrevivemos, escreva, né, nós passamos, nós vencemos e estamos mais fortes. Porque o que não nos derruba nos deixa mais fortes, né, irmãos? E que nós tenhamos saído mais fortes e cada um ajudando o outro. Que essa era a mensagem que eu
fiz para essa noite, que Cristo nos deu, que Cristo nos mandou, a mensagem do amor, da paciência, a mensagem da resiliência. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.